noite, por Deus. A paz do Senhor. Amém? Aleluias. Abre a Bíblia Sagrada no livro de João, o Evangelho, segundo escrever João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9. No versículo 6 em diante. A cura de um cego de nascença. Jesus, mais uma vez, ele entra na sinagoga e faz um milagre extraordinário na vida deste homem que era cego de nascença. E você vai saber o poder que tem a palavra para trazer a libertação para a vida do ser humano. Antes de pregar essa palavra, eu quero deixar algo bem claro para todos nós que estamos aqui, nós que somos líderes espirituais. Talvez você não saiba a batalha que você tem. Uma batalha travada. Foi pregado aqui sobre libertação, que a missionária falou. Você que não sabe, nós que somos cristianismo, às vezes nós não pesquisamos a cidade de Birigui. Você não pesquisa, você não sabe o que está por trás das potestades. Mas eu descobri dentro de Birigui que Birigui tem 7 bruxas da França. Pastor, como você descobriu? Orando. Estava até falando hoje com o pastor Ronaldo, até mostrei para ele algumas mensagens. É coisa de arrepiar. Pastor, mas como o senhor descobriu? A pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo assim, eu acho que ela errou a mensagem, mandou errado o meu nome, e mandou assim: Pai Francisco. Eu falei: oxente, pai? Aí eu usei de sabedoria, eu falei: quem é? Aí ela falou: você não está me conhecendo? Eu falei: não tem foto. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, use de sabedoria que eu vou te mostrar para você. Nesse mês de agosto é o mês inteirinho que eles estão trabalhando. Não tem descanso. E o Senhor Jesus me deu um alerta sobre esta palavra, sobre o cego de nascença, para que nós venhamos ter um despertamento espiritual. Às vezes nós preocupamos tanto com o material, esquecemos que nós estamos vivendo numa terra aonde Jesus já venceu na cruz, mas nós temos que lutar. A salvação é de graça, mas nós temos que lutar contra o pecado, contra o orgulho, contra a mentira, contra o engano, tudo. Então diz assim a palavra do Senhor: tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, entoou com um lodo aos olhos do cego. Pode passar o próximo. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Até aí só, em nome do Senhor Jesus. Inclina a sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esta noite, meu Deus, diante da tua presença, diante de ti, meu Deus. Nós te pedimos que, como a tua palavra disse, a obediência, ela é a prova da nossa fé.
porque sem obediência nós não alcançamos nada, meu Deus. E a obediência, através da tua palavra, nos traz êxito, nos traz coisas extraordinárias sobre a nossa vida. Meu Deus, que nessa noite o Senhor derrama do teu poder, da tua graça, da tua virtude, bloqueando toda ação do mal, meu Pai, no intelecto, no pensamento, no subconsciente desta pessoa. Meu Deus, neutraliza agora toda a mente cauterizada. Essa pessoa que tem a mente cauterizada, tudo que passa na mente dela, ela não guarda, tudo que passa dentro dela, ela não pratica. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite seja bloqueada agora, meu Pai, toda ação do mal sobre esta mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor, ela vai nos revelar que é pela fé que nós conquistamos tudo aqui nessa terra. E a fé é algo extraordinário. A fé, ela trabalha com obediência. É impossível alguém falar assim: eu tenho fé, mas ela não obedece à palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, uma certa vez, ele falou para os discípulos assim: por que vocês chamam eu de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então essa palavra, Jesus já estava o quê? Dando um alerta, porque tem muitas pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas na hora que é para obedecer, ela não obedece. Então agora aqui, um homem cego de nascença, ele mendigava, e ele estava ali, foi o momento dele, e foi a hora dele, e Jesus pegando, cuspindo no chão, faz lodo, toca no olho dele, e manda ele ir até o tanque de Siloé. Ele, obediente, tomou posse daquela bênção. Ele era cego, e ele foi até o tanque de Siloé, e quando ele lava os seus olhos, automaticamente ele enxerga. E uma coisa tão interessante, tão forte, que a palavra de Deus vai falar, que quando os seus vizinhos, todos aqueles que conheciam ele, os seus vizinhos, a Bíblia vai falar isso, e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, começou a desse jeito assim: não é este aquele que estava sentado mendigando? Não é esse aquele que estava lá sentado mendigando? Eles fizeram a pergunta, e uns diziam: é este, e os outros: parece que é ele, está parecendo que é ele. Aí ele diz: sou eu. Então a fé fez o que? Gerar nele um milagre. Então Jesus fez algo na vida dele, ali naquele momento. Jesus falou para ele: ó, vai até o tanque de Siloé. Então ele teve que obedecer. Se ele ficasse parado, esperando, não teria milagre. Mas por causa da obediência dele, que ele foi até o tanque de Siloé, a fé dele, através da obediência da palavra de Jesus Cristo, abriu os olhos dele. Aí trouxe confusão dentro da sinagoga. Para quem não sabe, sinagoga, ela tomou naquela época o lugar do templo de Salomão, porque aí o povo começou a adorar a Deus dentro da sinagoga. A sinagoga era onde ficavam os fariseus, Jairo era um deles. Os homens doutores da lei iam na sinagoga dia de sábado, eles iam dia de sábado. Então quando Jesus fazia milagres dias de sábado, ele se indignava, porque falava que no sábado não podia trabalhar, falava que no sábado não podia fazer nada, falava que no sábado não podia fazer milagres. Então Jesus foi na contramão da tradição humana. Jesus entrou na contramão deles. Jesus, até mesmo olhando para todos eles, quando eles queriam criticá-lo por causa da fé, falaram para a mãe, chamaram a mãe daquele homem,
falaram para a mãe e o pai assim: esse seu filho aqui nasceu cego mesmo? O pai, a Bíblia vai dizer que o pai e a mãe ficou com medo de eles expulsar eles da sinagoga. Então o pai e a mãe falam assim: ó, pergunta para ele mesmo, porque ele é de idade, ele já é de idade, pergunta para ele, ele já tem consciência, ele já sabe o que faz, ele é de idade, pergunta para ele. Perguntaram para ele, e ele falou assim: eu era. Aqueles homens não acreditaram, e aqueles homens falaram: quem que te curou? Ele disse: Jesus. E aonde está ele? Aonde está ele? Agora aqui, eu quero que você entenda uma coisa: a fé, ela vai fazer você alcançar coisas que você nem imagina. É a fé que fez você sair da sua casa, vir aqui. A fé ela é um dom de Deus, é dom de Deus. Deus deu a fé, e quando você quer ter fé, você tem que praticar a palavra de Deus. Foi falado aqui no começo, e também na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus automaticamente nasce no seu coração fé. Você reparou uma coisa, que as pessoas vêm quebradas, as pessoas vêm espedaçadas para a igreja, e quando ela chega aqui, ela recebe uma palavra de fé, ela levanta ânimo, ela se põe de pé, ela tem ânimo para ir avante, para lutar. Então agora, nós temos o quê? Que buscar essa fé. Os heróis da fé. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver os heróis da fé. Eles alcançaram algo que o mundo não era digno deles. A Bíblia vai falar que eles alcançaram algo que foi extraordinário. Eles enfrentou reis, eles enfrentou leões, eles enfrentou tudo e tudo por causa do reino de quem? De Deus. E nós hoje, será que nós estamos enfrentando? Será que hoje nós poderemos deixar apenas 1h30 para buscar Deus, e buscar com fervor, buscar com amor, com carinho? Será que nós deixamos tudo para fazer aquilo que Deus tem nos mostrado para nós fazer, como a palavra nos ensina? Porque a própria palavra vai dizer que o obreiro, ou homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou aquele que se dispõe na obra de Deus, ele tem que deixar esse mundo, o embaraço desse mundo. Porque o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, e ele dizendo assim, que aquele que embaraça com esse mundo, aquele que se militou no exército, ou o que ele faz, quando a pessoa ela se alista no exército, ela tem que ficar o quê? À mercê daquilo. Ela não tem mais o seu viver, ela não pode mais ir para as festas, ela não pode mais brigar na rua, porque se ela fizer alguma coisa que está fora da lei do militar, ela pode até responder processo, ela pode até passar por coisas lá dentro da regra deles. Então quer dizer, aquela pessoa, quando ela se alista para um exército, então ela vai ficar ali servindo aquele exército. Tudo que o capitão mandar, ele tem que fazer. Se o capitão falar assim, ó, amanhã soldado, amanhã domingo, você vai ficar o dia inteiro, das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde, de plantão, lá no quartel. Ele não pode falar assim, não, mas eu tenho um churrasco, não, mas eu tenho os meus filhos. Não é assim. Ele tem que obedecer, ele tem que ir lá, porque ele se alistou, ele está na frente ali, ele se alistou. Então a mesma coisa é aquele que se alista no reino de Deus. Quando a pessoa fala assim, pastor, eu recebi o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele levanta homens e mulheres de Deus para trabalhar na obra. E quando o homem e a mulher recebem o Espírito Santo, ele não manda mais em si, quem manda nele é Deus. Aprenda isso, porque com o dia que você ergue a mão e fala assim, eu aceito Jesus. Você não aceitou Jesus, nós não aceitamos Jesus porque nós estamos no fundo do poço. Se você aceitou Jesus, naquele momento que você entregou a sua vida para Jesus, não é mais você vive, é Cristo que tem que viver em você. É isto que Paulo diz. Paulo largou tudo, Paulo abandonou tudo. Então aqui, agora voltando para esta palavra, no livro de João capítulo 9,
Aqui agora é uma entre o cego e Jesus. E os homens começaram a falar assim: mas ele é pecador. O cego começou a defender Jesus. O cego falou assim: ó, se ele é pecador, não sei, mas que eu era cego, eu enxerguei. Ele começou a testemunhar: se ele é pecador, não sei, mas eu sei que Deus ouviu ele e os meus olhos estão abertos, eu estou enxergando. Então, quando a pessoa ela recebe de Jesus o milagre, pode ter muitas pessoas do seu lado como um fariseu, tagando, te falando assim: mas você era assim, e agora você está assim, quem transformou? Ou até mesmo querendo tirar o seu foco de Jesus, para que você venha ao quê? Viver a vida que você vivia. Mas o Espírito de Deus nesta noite, Ele quer te renovar, Ele quer te trazer um renovo. E como nasce esse renovo? Orando, pedindo e buscando. É impossível alguém falar assim: ó, eu tenho o Espírito Santo, eu busco a presença de Deus, mas se ele estacionar, parar, não tem como. Ele sempre tem que estar se abastecendo. E para o cristão se abastecer, está na palavra, está na oração, está no jejum, está na comunhão entre os irmãos. E aqui agora, esse cego começa o quê? A defender Cristo. Ele começa a dar testemunho de Cristo. Ele começa a falar de Jesus. Ele começa a debater com os fariseus: olha, eu era cego, eu sei que eu estou falando, eu sou de idade, eu sei que eu estou falando, e é Ele que me curou. Então, quando a pessoa ela tem a consciência, ela sabe o que Deus fez na vida dela. Aí não dá a entender que muitas pessoas, por causa de uma lutinha, por causa de um probleminha, quer voltar para trás, quer recuar. Não entendo porque muitas pessoas, ela, por causa de tantos problemas, ela quer recuar, quer voltar para trás. E quando as pessoas naquela época recebiam um milagre, elas automaticamente queriam seguir Jesus. Lembra do endemoniado de Gadara? Quando Jesus expulsou os demônios dele, ele foi até Jesus e disse: deixa eu segui-los, deixa eu te seguir. Jesus falou: não, vai, testemunha lá para sua família, prega lá na sua cidade, fala o que eu fiz lá. Ele tinha o prazer de seguir a Jesus. Maria Madalena, quando Jesus olhou para ela e disse assim: vai, olha a palavra já bem clara, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo? Olha aqui, Maria Madalena, a partir de hoje você é nova criatura. Vai depender de você, vai depender da tua pessoa agora. Tem muitas pessoas que ela quer assim, ó, ela ora, ela fala: Deus me liberta disso, Deus me liberta daquilo, mas ela não sai do lugar que ela está, do lugar que está prejudicando ela, do lugar que está levando ela para o fundo do poço. Por exemplo, aquela pessoa que ela gosta de fazer contenda, fofoca, ela sabe que aquilo ali é errado, mas ela está ali, ela está naquele ambiente, enquanto a palavra diz que é para nós se afastar. Por exemplo, quantas pessoas, outras pessoas que talvez você já viu, que talvez caiu, homens que bateram no peito, que diz assim: olha, nesse pecado eu não caio, na prostituição não, nesse pecado não, porque Deus é comigo, porque eu expulso o demônio, eu curo, eu faço tudo aquilo. É um perigo, porque o diabo, ele é espiritual, ele não dorme, ele fica ali, ó, 24 horas, para lá e para cá. Enquanto o homem esquece, ele não esquece. E ele tem uma arma poderosa que o cristão tinha que ter: paciência. O diabo, ele tem paciência. Tem pessoas que falam assim: o diabo está embaixo dos meus pés, ele é burro, ele não sabe de nada. Você que não sabe, se você estudasse angiologia, se você soubesse as hierarquias de anjo, você sabia que quando a Bíblia chama de potestade, esses demônios de potestade são arcanjos, são anjos poderosos. Para você ver que em Apocalipse 12, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que houve uma guerra na onde? No céu. E os anjos de Deus lutavam contra quem? Contra o dragão, que é Satanás.
E a Bíblia vai falar o quê? Que ali eles perseveraram, os anjos de Deus, Miguel e os seus anjos de Deus, por causa da testemunho, da palavra e do sangue do Cordeiro. Eles só venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aí Jesus não tinha nem morrido na cruz ainda. Jesus não tinha nem morrido na cruz ainda. E o sangue dele, a palavra dele, testemunho dele lá no céu, já tinha poder contra o diabo. Já tinha poder contra o diabo. Imagine agora que nós temos a palavra, o ser humano tem a palavra para ler, o ser humano tem o poder da oração, o poder do jejum. O ser humano hoje tem o Espírito Santo para ajudar ele, e muitas pessoas desprezam a presença de Deus. Faça como esse cego. Quando ele falou de Jesus, ele falou de boca cheia. Ninguém, tudo que estava ali, todos os homens que estavam ali, começaram a dizer, e disse assim no versículo 10, e dizia-lhe: pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untuou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então foi e lavei-me e vi. E disseram-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Mas ele começou a dar testemunho, ele começou a falar. Aqueles homens queriam o quê? Queriam achar falha em quem? Queriam criticar Jesus, porque Jesus fez um milagre. Então o milagre não se explica, o milagre é loucura. Se fosse no dia de hoje, por exemplo, está aqui, chega um cego ali, você pega, gospe no chão, faz um lodo na terra, coloca no olho dele, fala para ele: vai lá na torneira, abre a torneira lá, lava o olho que você vai enxergar. E o cego acredita, ele vai lá, abre a torneira e... Mas pastor, como que ele foi? A Bíblia não fala como ele foi, mas ele chegou lá. A Bíblia não relata como ele chegou lá, mas a Bíblia fala que ele foi. E quando ele foi, ele fez o que Jesus mandou. E quando ele fez o que Jesus mandou, ele olha para a água, ele vê o rosto dele. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Deus vai fazer isso na sua vida quando você tomar uma atitude de fé. Sair da zona de conforto. Você sair da zona de conforto e começar a buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua força. Eu vou te explicar algo bem interessante, que quando uma pessoa, ela vai se tornar, para ela receber uma entidade lá fora, ela tem que fazer sacrifícios no corpo dela. Ela tem que se entregar total, que nem o mal aceita, porque ela tem que se entregar total para Ele. E aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra, dentro da sua palavra, que nós que buscamos a Deus, temos que buscar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de tudo, tem que arrancar de tudo. O teu coração, o nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração tem que estar limpo. O pensamento do ser humano é terrível. É como uma máquina. É cada coisa que passa na mente do ser humano. É cada maquinação. E não adianta o camarada dizer assim: eu tenho o Espírito Santo que eu não vou ser atentado pelo mal, não. O mal não vai tocar no meu pensamento. Mentira. Vai. Ele vai agir de todos os lados no seu pensamento. E terrível que é, que quando é na hora que você está lá sozinho no deserto, aí que ele parece que você está sozinho. Aí que as vozes vêm. E tem duas vozes que você tem que dar ouvido, ou uma ou outra. Vem a voz contrária e vem a voz que é do Espírito Santo dando alerta. A voz contrária sempre vai falar: desiste, para, não vai mais na igreja, não sei o que você está fazendo lá, está vendo que você foi para lá, ou como que já está a sua vida, virou de ponta cabeça, luta e mais luta, olha aí como está a sua família, ou como que você está vendo, só foi você ir para a igreja, fazer isso, aquilo lá, isso mais, olha como que está a sua vida. Então sempre vai vir essa voz, e nós temos que bloquear ela, nós temos que parar ela, porque se nós não parar, essa voz nos vence. Não, pastor, não existe isso. Existe sim. A nossa mente
ela trabalha de uma tal forma, tão poderosa, que quando, olha bem, quando um homem está irado, ele fala coisas que ele nem pensa. É ou não é? Sai da boca dele, já saiu, já era. Na hora que ele vai ver, ele já falou. Por quê? A mente já maquinou. Por isso que o Senhor Jesus diz que do coração procede as coisas más, as coisas ruins. Por isso que também Salomão diz para nós guardar o nosso coração. Quando fala coração, é mente. É mente, é guardar a sua mente. É para você proteger sua mente contra o mal. É para você proteger a tua mente. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele dá alerta para a igreja de Éfeso, e ele fala no capítulo 6, para nós colocar o capacete. Para que serve o capacete? Para proteger a cabeça. Quando você vai sair de moto, o que você coloca? O que você coloca na sua cabeça? O capá? Por que só a cabeça? Porque se cair, bater, tem o capacete. Ele não vai, você não vai escapar do acidente, mas vai amenizar um pouquinho. Mas para proteger o que? A cabeça. Porque aqui, no cérebro do ser humano, aqui está a chave da sua vitória. É dentro da sua mente. Se você conseguir controlar a sua mente, você controla tudo. Porque tem pessoas no mundo secular. Você fala assim: poxa, fulano não tem estudo nenhum, mas fulano ele arrebenta no mundo financeiro aí. Não tem estudo nenhum. Mas por quê? Ele trabalha com o quê? Com a cabeça. Ele trabalha com a mente. E toda pessoa que trabalha com a mente, e ela trabalhando com inteligência, imagine agora você, imagine eu, cada um que está aqui, se nós trabalhar com a mente de Cristo que está em nós. Imagine você com a mente de Cristo, que é aquele que criou tudo. Você acha que Deus não vai te dar estratégia para você vencer? Olhe bem na Bíblia, livro de Juízes capítulo 6. Gideão estava com medo de quem? Dos midianitas. Deus não deu estratégia para Gideão. Deus sempre agia com estratégia. Deus falou que para Gideão: cata um cântaro vazio, uma tocha de fogo e uma trombeta. Você vai fazer do jeitinho que eu mandava. Com esses 300 homens, toque a trombeta, pega a tocha de fogo, põe dentro do cântaro vazio, e quebra o cântaro, e toca a trombeta. Na hora que você trocar a trombeta, você fala: espada de Gideão e do Senhor. Os inimigos ficou tudo como? E quem fez os inimigos ficar confusos? Foi Gideão? Foi a trombeta? Foi o poder da trombeta? Foi o barulho da trombeta? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que foi lá nos inimigos e eles começaram a matar o outro. Eles começaram a ficar confusos. Olha para você o poder da fé. A Bíblia vai falar que um rei chamado Ezequias, ele estava com medo. Ele recebeu uma carta de afronta. Está isso lá em Isaías 37. Em número de em reis também você encontra isso. Então esse rei Ezequias, ele usou inteligência, ele usou a fé. Na hora que ele recebeu a carta do servo de Sanaqueribe, ele não levou a queixa para a esposa dele, ele não levou aquele problema para os soldados dele, ele não colocou, ele não amedrontou lá os soldados deles. Ele não chegou assim no soldado deles e disse: ó, está vindo um grande exército aí, os camaradas está dizendo que nem o nosso Deus pode nos livrar da mão dele. Ele não colocou medo nos soldados. Ele mesmo catou aquela carta, ele procurou o seu profeta chamado Isaías, foi à casa do Senhor, apresentou a carta ao Deus. Deus usou a boca do profeta Isaías, falou com ele para voltar para casa, falou para ele assim, desta maneira: não temas, porque o Senhor já vai te dar a vitória. Então, na noitinha, na madrugada, o que Deus faz? Deus envia um anjo só, e mata os midianitas, mata todos os midianitas, e só sobra quem? O rei.
o rei foge, vai para sua casa. E lá na sua casa, quem mata o rei? Os seus filhos. Os filhos matou o rei Senaqueribe. Você sabe que Deus, Ele vai te dar nesse mês para você, Ele vai colocar na sua mente estratégia. Ele vai colocar estratégia na sua mente, como você vencer esse problema. Na hora que o médico dá o laudo e dizer assim, não tem mais solução, você vai falar, não tem, porque eu sirvo um Deus que luta por mim. Você tem que acreditar nisso. Você tem que crer na palavra de Deus. A fé é isso. A fé você não vê, mas você crê. Você acredita. Olha, uma época atrás, está aqui minha esposa, chegou uma mulher na igreja, onde eu estava na cidade. Ela tomava tarja preta, o que você pensar, por causa da depressão. Foi ou não foi? Ela tentou suicídio 7 vezes. E eu preguei para ela e eu falei para ela assim: a partir de agora, se você crer, joga aqueles remédios fora, não toma mais aquilo. Ah, mas o médico mandou. Eu falei, o médico que é chamado Jesus está dizendo para você, não toma mais. Ela não tomou. E ela falou, e se voltar, pastor? Falou, não vai voltar, porque isso é um espírito maligno. Eu repreendo ele e mando ele embora, agora. Ela foi embora. Eu falei, vixe, o que eu falei para a mulher? Até eu não estava acreditando, mas o Espírito Santo mandou eu falar. E quando eu falei, ela veio, não faltou mais nenhum culto. E Deus foi libertando ela. Daquele dia em diante, nunca mais ela tomou remédio. Nunca mais. Nunca mais dependeu de remédio. Dormia que até perdia a hora. O marido tinha que cutucar ela, falou, tem que trabalhar. Você perdeu a hora. Mas por quê? Porque quando Deus entra, o mal tem que sair. Quando Deus entra na casa do cristão, o mal tem que sair. A luz, ela dissipa as trevas. Tem cristão que ele faz união com as trevas para ganhar alguma coisa, algum benefício. Sai fora. Não vai não. Porque senão Deus vai chacoalhar você. Porque as trevas não batem, irmão. Não bate, não adianta você chegar perto do incrédulo e começar a falar de Jesus para ele, que ele não vai entender nada. Você tem que abrir a mente dele primeiro. Está ali o pastor Ronaldo, né, passa uma luta naquele serviço para colocar Jesus lá dentro da cabecinha daqueles camaradas. E é uma luta de lá, uma luta daqui. Às vezes nós temos que explicar para eles, falar para eles como que Deus age, como o mal age. Porque você não pode esquecer uma coisa, você tem que sempre pregar a verdade. Você não pode ficar falando para a pessoa assim, não, irmão, continua com essa vidinha sua aí mesmo, Deus vai levar você para o céu. Não, você tem que falar a verdade. O próprio Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é porque as pessoas vêm à igreja que vão ser salvas. Nem todos. Assim como tem pessoas ruins lá fora, tem pessoas ruins também dentro da igreja. Pessoas de mau caráter, pessoas de mau coração, mau índole. Tem várias pessoas, tem vários tipos de pessoas. Mas Jesus disse, deixa o joio aí. Ninguém tira ele não, deixa ele lá. Se o obreiro dá trabalho, se alguém traz trabalho, nunca retira, nunca deixa lá. Porque um tempo mais tarde, mais cedo, ele vai ter que se entrar em si e tomar uma decisão diante de Deus. Porque a palavra vai começar o quê? A transformar ele. Homem nenhum consegue transformar o outro. Mas se você tiver o Espírito Santo, você pode transformar sim. Porque o que está dentro de você é maior. Você quer ver um exemplo dentro da Bíblia Sagrada? Porque Jesus, ele fazia maravilhas e sinais. Quem estava dentro dele? Pastor, mas ele era Deus. Poxa, a desculpa do ser humano, mas ele é Deus. Isso é desculpa. Mas ele era humano. Tinha paixões, desejos. Pastor, você é doido? Sim. A Bíblia não vai falar de Elias, um grande homem de Deus, orador, mas ele tinha paixões, tinha sentimentos. Jesus não foi um robô. Jesus bebia água. Jesus fazia as mesmas necessidades que nós fazíamos. Jesus ele sentiu fome, dormia ou não?
Tudo isso, então você tem que entender. Mas o que fez Jesus vencer o mundo? A fé, o Espírito Santo que estava dentro dele. Você pode ver que se Jesus precisou do Espírito Santo aqui na terra, imagine nós que estamos aqui. Por isso que ele diz: eu vou enviar o Consolador, ele vai nos ensinar. Quando você precisar de alguma coisa, é ele que vai te ensinar. A Bíblia fala isso. Quando você não souber orar, é o Espírito Santo que vai interceder por você, um gemido inexprimível. Quando você não souber falar: pastor, eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Mas você sabe sim, é só abrir a boca. Pastor, como que eu posso falar de Jesus? Lendo a palavra dele. Você vai conhecer uma pessoa como? Vivendo com ela, convivendo com ela, andando com ela. Por exemplo, aqui eu vou conhecer o Gabriel como? A intimidade do Gabriel, tem que andar com ele. Aí ele vai conhecer a minha intimidade, os meus erros. Eu vou conhecer os erros dele, a falha dele. Nós vamos ficar um amigo íntimo. Você pode reparar que Deus sempre enviou 2 em 2. Deus nunca deixou um profeta sozinho. Deus pega lá Elias e coloca quem do lado de Elias? Deus pega lá Pedro e João, sempre andava junto. Paulo e Silas, começou com Paulo e Timóteo, depois foi Paulo e Silas, e foi indo, sempre um ajudando o outro. No começo do ministério de Paulo, quem que ajudou Paulo? Timóteo. Timóteo dava o peito a bater. A palavra Timóteo significa consolador. Em outras palavras, quando Paulo ia testemunhar que ele se converteu, e alguns falavam: não, ele é assassino. Timóteo chegava e falava: não, eu testemunhei. Eu sei que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então quem que apresentou Paulo para Pedro? Timóteo bateu de frente. Timóteo estava ali protegendo, guardando. Então sempre você vai ter alguém, querido ou não, vai ter alguém que também vai te criticar, vai ter alguém que vai sempre te apontar, mas vai ter alguém que vai falar: não, eu conheço ele, eu sei quem é ele, eu sei que ele faz, ele é de Deus. Então você tem que entender que o Espírito Santo nunca vai te deixar sozinho. Na hora mais difícil da vida de Elias, o que Deus fez? Deus secou o riacho. No momento mais difícil, a voz vem, sussurra no coração de Elias e fala assim: Elias, vai na cidade de Sarepta, tem uma viúva lá. Ele não falou o nome. Tem uma viúva lá que vai te sustentar. Imagine Deus falar hoje isso para você: vai lá na cidade, tem uma viúva assim que vai te sustentar. Aí você fica procurando nas senhorinhas, nas vozinhas. Mas quando Elias chega na cidade, tá a mulher o quê? Catando graveto. E a mulher temia a Deus. Ela era temente a Deus. Você acha que ela não orou? Você acha que ela não buscou a Deus quando tinha só um pouquinho ali de farinha? Você acha que ela não pediu para Deus: Deus me socorre, eu sou temente a Ti, me ajuda, nós estamos em seca. E a seca veio por causa do quê? Que o profeta profetizou. Ele mesmo profetizou e ele não ficou livre da seca. Ele não ficou livre da seca. Para você ver que quando vem a escassez no Brasil, todo mundo passa ou não passa? Mas só fica de pé aqueles que é forte e persevera. Quantos creem aqui nessa noite? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. A obediência para a nossa fé. Se você colocar a sua fé em ação, você vai ver coisas que nem você acreditaria. Nós vamos fazer uma oração, pastor, aqui nessa noite especial. Eu vou com a autoridade do pastor chamar os obreiros para ficar aqui na frente. Os obreiros, em nome do Senhor Jesus. Rapidamente os obreiros, nós vamos orar pelo povo, por cura, por milagres, por sinais.
Você que quer que Deus abra uma porta para você. Você que quer que o Senhor Deus de Israel venha te curar dessa enfermidade, ou curar da enfermidade de alguém. Você vai pedir. Os homens e as mulheres de Deus que estão aqui, nós que estamos aqui, nós vamos interceder por você. Nós vamos orar por você. Homens e mulheres escolhidos, que Deus escolheu para trabalhar na seara. Pastor, como que eu faço para chegar no nível espiritual, para que eu possa ajudar outras pessoas? É você pegando e praticando dia após dia. O próprio Espírito Santo vai te levantar nesta geração. O próprio Espírito Santo vai te colocar você numa posição que Ele quer te colocar. Talvez tem pessoas aqui, pastor, que talvez nós olhamos para ela e falamos assim: Deus vai levantar ela como obreira. Aí Deus olha lá do céu e fala: não, eu vou levantar ela como patrocínio da minha obra. Eu vou fazer dela empresária. Deus faz isso. Deus, Ele trabalha do jeito dele, da maneira dele. E Ele quer fazer isso aqui nessa noite. Trabalhar em vidas aqui. Você vai passar aqui no corredor e nós vamos orar por você.